Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional do jejum de Daniel. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor para fortalecer vocês e encorajar vocês nesse dia. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Irmãos, nós temos conhecido bastante da história de Daniel nesses últimos dias e eu gostaria de compartilhar com vocês dois pontos muito importantes da vida de Daniel. A questão da integridade de Daniel e a influência que ele causou. Irmãos, Deus não trata o jejum comigo como uma questão muito de sacrifício. Eu tenho o jejum como uma questão de obediência. Jesus ele foi questionado por algumas autoridades da época sobre os discípulos dele não jejuarem. E ele disse, eles não jejuam porque eles estão na presença do noivo, mas quando eu não estiver aqui, então sim eles jejuarão. Então, Jesus ele espera que a nossa cultura, na nossa vivência, no nosso cotidiano, nós estejamos praticando o jejum. O jejum, nessa questão de obediência, ele fortalece o nosso espírito para que nós possamos viver pelo Espírito, para que nós tenhamos ali o comando do Espírito e não satisfazemos o desejo da nossa carne. É para que nós vivamos realmente guiados pelo Espírito Santo. A nossa conduta, o nosso caráter, é como se nesse tempo o Espírito Santo viesse e nos adornasse, nos preparasse para a volta de Jesus. Então, é muito importante essa questão de não se contaminar, como Daniel aqui determinou, porque ele não estava preocupado com o que ele comeria ou com o que ele deixaria de comer. Ele só estava preocupado se ele iria se contaminar ou não. O foco de Daniel era que ele não perdesse tudo aquilo que ele foi ensinado acerca do Deus ao qual ele servia, porque na Babilônia, dentro da cultura e da linguagem, que era o propósito do rei, ensinar aos exilados, aos cativos ali, a cultura e a linguagem dos babilônicos. Então, o foco de Daniel, a preocupação de Daniel era se manter íntegro diante de Deus, mesmo vivendo em um ambiente totalmente contrário, que professava uma fé totalmente contrária daquilo que ele acreditava. E Daniel, ele foi sucinto. Daniel, ele foi direto, ele não fez rodeios, ele não quis se contaminar e pronto, ele se manteve íntegro, manteve o seu caráter, ele foi fiel à palavra de Deus. E Deus, assim, foi fiel a Daniel também. Deus, ele não muda, irmãos, conforme a nossa alteração, mas ele se agrada de quando nós somos fiéis, ele se inclina, nós ficamos mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. Na verdade, durante esse jejum, quem muda não é o coração de Deus, quem muda não é o que Deus pensa a nosso respeito. O que muda é o nosso caráter. O que muda durante o período de jejum são as nossas decisões, é a nossa integridade que é firmada de acordo com a palavra de Deus. Por isso é muito importante as nossas decisões. Quando nós tomamos decisões, assim como Daniel tomou, ele causou uma influência ali às pessoas que estavam ao redor dele. Então Daniel, ele tomou uma decisão por integridade, e essa decisão por integridade, consequentemente, levou os amigos dele a se posicionarem da maneira correta. E eu vejo essa questão essa relação entre Daniel e os seus amigos como se fosse uma família. Daniel, ele foi colocado como se fosse o cabeça, daquele grupo, e ele tomou uma decisão. Nós, como homens, nós somos o cabeça do nosso lar. Então, as decisões que nós tomamos, elas diretamente influenciam a nossa família, influenciam a vida da nossa esposa, influenciam a vida dos nossos filhos. Para as mulheres, as decisões que elas tomam influenciam direto na vida dos filhos também. Então, o importante é a gente tomar as decisões corretas, porque as decisões corretas vão ajudar com que nós sejamos aquilo que Jesus pede que nós sejamos: luz desse mundo e sal nessa terra. Aí nós podemos influenciar as pessoas, nós podemos iluminar aqueles que se encontram em escuridão, nós podemos trazer de volta o sabor à vida daquelas pessoas que estão em amargura, aquelas pessoas que não conseguem sentir mais o doce toque do Espírito Santo.
nós, tomando a decisão correta, nós podemos influenciar essas pessoas, nós podemos levar a nossa casa a servir ao Senhor, assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão que Josué tomou. E como a Bíblia diz, nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem caminhar, e assim no futuro ele não se desviará dele. Ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir, e quando ele for velho não se desviará dele. Isso é uma decisão que nós devemos tomar, uma decisão de ensinar os nossos filhos, uma decisão de eu e a minha casa servir ao Senhor. Mesmo que nós não estejamos, irmãos, dentro de um templo todos os dias, nós nos reunimos em alguns dias da semana para poder prestar um culto ao nosso Senhor, um culto ao nosso Deus. Mas a nossa vida, ela não se resume, ela não se remete somente a alguns dias da semana. É muito fácil ser cristão dentro da igreja, é muito fácil ser crente dentro da igreja, mas nós devemos ser luz e sal no mundo, luz e sal na terra. Jesus nos chama para uma igreja fora dos portões. E esses dois pontos aqui da vida de Daniel, ele me chama muita atenção e toca muito em mim, pela questão da integridade, mesmo estando fora do seu convívio social. Daniel foi levado cativo aos 16 anos, permaneceu até os 85, e ele permaneceu todo esse tempo fiel ao Deus que o chamou, fiel ao Deus que deu a ele um propósito. E assim deve ser a nossa vida, fiéis ao Deus que deu a nós um propósito, fiel ao Deus que nos chamou, fiel àquele que nos resgatou de um mundo de trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês nesse dia, que vocês permaneçam íntegros e que as decisões que vocês tomem sejam decisões que influenciam as pessoas que estejam ao redor de vocês. Em nome de Jesus, Daniel capítulo 9, no finalzinho ali, quando Daniel está fazendo a oração, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, os pedidos que nós fazemos a Ti não é porque nós somos bons ou porque merecemos algo, mas é pela Sua grande misericórdia. E é por isso que nós jejuamos, é para que nós recebamos misericórdia do Senhor, para que Ele nos capacite, para que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E que nesse jejum, irmãos, você possa aprender e que você possa aprofundar nesse relacionamento mais íntimo com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.